Boa tarde, queridos alunos do terceiro ano do ensino confirmatório. Vamos lá, mais uma aula, continuando a nossa abordagem, o nosso estudo sobre a doutrina da Santa Ceia. Nós tínhamos visto semana passada alguns comentários introdutórios acerca do assunto Santa Ceia e na aula de hoje, então, eu quero focar de maneira mais específica aquilo que o manual com Jesus, o manual que vocês têm, na página 160, e traçar essas diferenças entre católicos, reformados e luteranos, ok? Então isso vai ser a aula de hoje, muito bem? Como a gente sempre faz, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso estudo de reflexão e de aprendizado sobre esse assunto. Junta a tua mão, fecha o teu olho, vamos orar. Querido e amado Pai Celestial, em tudo nós te damos graças por mais esse dia em nossas vidas, mesmo em meio a essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, tu tens nos protegido, nos guiado, nos amparado, nos dado o alimento necessário para a nossa vida e por tudo isso nós te somos muito agradecidos. Abençoa também, Senhor, esse momento de estudo sobre a doutrina da Santa Ceia, para que a gente sempre participe da Santa Ceia de modo preparado, de modo correto, e também em uma igreja, em uma congregação, onde a Santa Ceia de fato é celebrada de maneira bíblica, de maneira verdadeira, de maneira correta. Abençoa, Senhor, a nossa reflexão, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, então você vai abrir o seu manual lá na página 160 e nós vamos relembrar então algumas coisas sobre a Santa Ceia e dizer assim para vocês já de primeira mão, a gente não sabe quando as aulas presenciais vão voltar, não há uma previsão sobre isso, uns acham que agosto, outros acham que em julho, alguns mais pessimistas dizem lá para setembro, né? Então a gente não sabe quando é que as aulas presenciais vão voltar. Sobre o culto de confirmação, em princípio, junho está cancelado, não vai ter. É provável que aconteça lá em setembro, mas ainda é necessário algumas deliberações, mas vocês vão ser informados, então, a respeito disso. Em princípio, fica aquela data que foi conversada, né, lá no mês de setembro, dia 20 de setembro, domingo, 8h30 da manhã, 20 de setembro, 8h30 da manhã, então, em princípio, é essa data que fica pré-estabelecida, tá bom? Ok, vamos lá. O que é a Santa Ceia? É um sacramento, é algo sagrado, instituído por Jesus, para quê? Para fortalecer a fé e dar a certeza do perdão dos pecados. Quando que Jesus institui a Santa Ceia? Na Quinta-feira Santa, à noite, antes dele ser preso. É naquela noite que Jesus, junto com os discípulos, só os discípulos, mais ninguém, Jesus ele celebra então a Santa Ceia, institui a Santa Ceia logo depois do jantar da Páscoa, né? O jantar da Páscoa era a primeira noite de uma série de dias, são 7 dias, uma semana, da festa dos pães sem fermento, aquilo que nós vimos lá no texto do Antigo Testamento, né? lá no livro de Êxodo. Muito bem. Por que existe tanta interpretação diferente sobre a Santa Ceia? Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta que a rigor não tem resposta. Mas a gente não pode se calar, a gente não pode fechar os olhos e achar que todas as igrejas, todas as linhas religiosas ensinam a verdade sobre a Santa Ceia. Há ensinos corretos e há ensinos que estão desvirtuados.
que não correspondem com aquilo que a palavra de Deus ensina. E esse momento da aula eu quero justamente te desafiar a pensar, a refletir sobre isso. Por exemplo, a Igreja Católica. Você vai numa missa católica e assiste lá o sacerdote, o padre, o ministro, enfim, ele só entrega a hóstia. Você vai num culto de uma igreja evangélica e lá você percebe, em primeiro lugar, crianças participando da Santa Ceia. Segundo lugar, o elemento que é usado nessas celebrações muitas vezes é o suco de uva, não o vinho. E aí você vai num culto da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa igreja. E ali você se dá de cara, primeiro, só são convidados a virem à Santa Ceia aquelas pessoas que fazem parte da igreja, que foram ensinadas, doutrinadas, que sabem o que é a Santa Ceia. Segundo lugar, não se usa suco de uva, se usa o elemento vinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que é vinho. Ponto. Assunto decidido. Então você consegue compreender que existem diferentes maneiras, formas de entender e explicar a Santa Ceia? Este é o ponto. E aí eu te pergunto, você que aprendeu, você que de fato conhece a doutrina da Santa Ceia, você se sentiria à vontade de ir numa outra igreja que ensina de modo diferente do que você aprendeu como a forma correta? E você se sentiria à vontade para participar de uma Santa Ceia desse tipo? Muitas pessoas acham que basta participar de uma Santa Ceia. Não depende da igreja, dos elementos, enfim. E não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que existem sérias diferenças entre os ensinos oficiais aí acerca da Santa Ceia, tá bom? Em primeiro lugar, nós vamos procurar, eu quero procurar responder para vocês, na página 160, vocês vão encontrar 3 quadrinhos, né? Uma referência a católico, reformado e luterano. Vamos procurar entender quem é esse pessoal. Quem são os católicos, os reformados e os luteranos. Beleza? Nós temos que entender bem direitinho isso aqui. Se alguém não entender, me manda a pergunta no WhatsApp, enfim, me liga, qualquer coisa, mas não fique com dúvida nesse ensino, ou nessa divisão, tá bom? Vamos lá. Católicos. Católicos são todos aqueles que seguem o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, né? É a Igreja Católica Ocidental. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, essa é a Igreja Romana Ocidental. Por que eu digo isso? Porque existe uma Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa Grega, né? Os ortodoxos, ou também chamado de coptas, perfeito? Os católicos gregos, os católicos orientais, eles não são iguais aos católicos ocidentais. Qual é a diferença nessa história toda aí? Os católicos ortodoxos gregos, eles não se submetem à autoridade do bispo de Roma. Quem é o bispo de Roma? É o Papa. Você sabe quem é o Papa hoje da Igreja Católica? Pois é, Francisco, né? Esse é o Papa hoje da Igreja Católica. Então, todos aqueles cristãos que se submetem à autoridade do bispo de Roma, da Igreja Romana, são chamados de católicos. Legal?
Muito bem. Características da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, obediência ao Papa, obediência ao Bispo de Roma, ao Papa, a adoração de imagens, a existência de imagens dentro de uma igreja, coisa que nós não temos, né? Uma outra característica da Igreja de Roma é oração dirigida para Maria, coisa que nós, evangélicos luteranos, não fazemos. Nós aprendemos nas lições anteriores que a oração ela precisa ser dirigida a Deus e não às imagens. Tá? Muito bem, características da Igreja Católica. Perfeito. Aí vem o segundo quadrinho que diz assim, a Igreja Reformada. Muito bem, quem é a Igreja Reformada? O próprio nome já denota a origem. A origem dessas pessoas, desses pensamentos religiosos na época da Reforma, e por isso reformados. Por isso a palavra reformados, a origem na Reforma. No período da Reforma, período final da Idade Média, começo da Idade Moderna, houve uma ruptura entre aqueles que se submetiam à Igreja de Roma, a Igreja Católica, e aos que não se submetiam à Igreja Romana. Essa divisão, essa ruptura, ela ficou conhecida como um movimento, né? Um movimento bastante forte, intenso, amplo, chamado Reforma. Agora, nem todos os que se desligaram da Igreja de Roma, nem todos os reformados são luteranos. Este é o ponto. Você entendeu? Todos aqueles que se desligaram da Igreja de Roma, que não são católicos, eles foram chamados, rotulados de reformados. Dentre os reformados, tem várias linhas religiosas. Tem a Igreja Batista, tem a própria igreja que segue alguns ensinamentos de Lutero, né? E assim por diante. A própria Igreja Anglicana, que também se desvinculou da Igreja Católica. A Igreja Anglicana é a igreja praticada no país chamado Inglaterra, né? Na Inglaterra, a igreja oficial é a Igreja Anglicana, que também não se submete à autoridade do Bispo de Roma. Então, vejam que várias igrejas surgem com esse movimento chamado Reforma. Elas são chamadas de reformados. Agora, nem todas as igrejas reformadas são luteranas. Qual é uma característica das igrejas reformadas? Característica das igrejas reformadas é ter uma sincronia muito grande entre religião e pensamento racional, né? Então, a grande maioria dos reformados, eles vão dizer assim: posso crer porque eu entendo este ensinamento. Ou seja, se eu não entender um determinado ensinamento, então eu não posso acreditar nesse negócio. Os reformados, eles têm uma forte influência racionalista. Então, onde é que os luteranos surgem nessa história toda? Muito bem. Os luteranos, eles são parte da igreja que se desvinculou de Roma. Sim, são. Mas os luteranos, eles não possuem essa característica de colocar a razão, o pensamento, num nível mais elevado. O nível mais elevado para os luteranos sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Aqui está a norma da vida, das confissões, da fé luterana, a palavra de Deus. Enquanto a Igreja Católica diz é o que o Papa ensina,
Enquanto os reformados dizem, é aquilo que eu consigo entender da minha razão, os luteranos vão dizer, é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que o batismo é feito com água e em nome do Deus triuno, é assim, é com água e em nome do Deus triuno. Se a palavra de Deus diz que a Santa Ceia é com pão e com vinho, nós vamos celebrar a Santa Ceia com pão e com vinho. Pronto. A palavra de Deus como autoridade na vida confessional. Uma abordagem, então, o entendimento, até aqui, esse momento, você tem que entender essa divisão entre católicos, reformados e luteranos, ok? Católicos segue o bispo de Roma, aquilo que o Papa diz. Aliás, dentro do mundo católico, o que o Papa diz é a mesma coisa, é a mesma autoridade que a palavra de Deus, que a Bíblia, né? O que o Papa fala lá em Roma tem o mesmo valor que a Bíblia. Isso é o que a Igreja Católica diz. Nós, evangélicos luteranos, dizemos: a nossa autoridade em termos de ensinamento de vida de igreja, prática, comportamento, doutrina, é o que a palavra de Deus diz, não o que uma pessoa, uma figura, uma instituição promulga. Perfeito? Então, dentro da igreja cristã, estes três ensinamentos, o ensinamento católico, o ensinamento reformado e o ensinamento luterano. Tá? A Igreja Católica, ela vai dizer o seguinte: no momento da missa, o padre, ele tem poder para transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Isso se chama transubstanciação. Está no teu manual aí. Então, no altar da missa católica, quando o padre celebra a missa, ele transforma, transubstancia o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus. Todo comungante católico, ele, quando participa da missa, ele recebe dois elementos: o corpo e o sangue de Cristo, somente. Dentro do pensamento reformado, não existe essa transformação. E a pessoa que participa da Santa Ceia dentro de uma igreja reformada, uma igreja que surgiu lá na Reforma, mas que não é luterana, ela recebe pão e vinho como uma espécie de uma celebração que lembra, né, um rito que lembra aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. É muito fácil a gente usar, né, bem fácil de entender, usar o termo representação. Né? Representação. O pão e o vinho representam aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Em muitas igrejas reformadas não se usa vinho, se usa suco de uva ou outro elemento. Né? E, além disso, em muitas igrejas reformadas se permite que crianças de colo, bebezinhos, recebam a Santa Ceia. Isso é um absurdo em termos de Bíblia. Notem, quem é que estava no jantar da Páscoa junto com Jesus? Haviam crianças pequenas? Havia um convite para todo mundo participar? Não. Só os discípulos. Que passaram quantos anos aprendendo com Jesus? 3 anos. 3 anos aqueles discípulos passaram junto com Jesus, ouvindo, vendo os sermões, os milagres, o ensinamento, para agora então estarem prontos para participar da Santa Ceia. Muito bem. E uma terceira análise, né? Existe o pensamento luterano, o pensamento correto, a interpretação correta da palavra de Deus. O que a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil,
que é ligada com a LCMS dos Estados Unidos, a Lutheran Church Missouri Synod, o que a IELB diz? Na Santa Ceia são 4 elementos. Todo comungante ele recebe 4 elementos. 2 que se vê, que se toca, que se sente, pão e vinho. E 2 elementos que não se toca, não se sente, mas que estão presentes na Santa Ceia, que são o corpo e o sangue de Jesus. Na Santa Ceia bíblica é isso que os discípulos receberam: pão, vinho, corpo e sangue de Cristo, os 4 elementos. 2 elementos recebemos pela boca, de modo oral, pão e vinho, e 2 elementos nós recebemos de maneira sobrenatural, pela fé, pela confiança nas palavras que a Bíblia diz: ali está, ou ali estão, é o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo para perdão de pecados e fortalecimento da fé. Não ensinamos a transformação, transubstanciação. Não ensinamos a presença real, não ensinamos o simbolismo, a representação, mas ensinamos a presença real, a presença verdadeira. É Jesus verdadeiramente presente na Santa Ceia através do pão, do vinho, do seu corpo e sangue. Então, a lição de hoje, eu já estou com quase 22 minutos aqui, o meu contador de tempo está dizendo, a lição de hoje, ela tem esse propósito, de estabelecer a diferença entre católico, reformado e luterano. Todas as igrejas que dizem igreja luterana são de fato luteranos ou são igrejas reformadas? Tá aí uma boa pergunta para você responder, para você pensar e você refletir. Aquelas igrejas que dizem na placa assim, igreja luterana, mas praticam a representação, elas são o quê? São igrejas reformadas e não igrejas verdadeiramente luteranas. Às vezes o povo faz uma grande confusão, o povo olha para todas as igrejas e diz assim, é tudo a mesma coisa, né? Não é. Tem muita diferença entre os ensinamentos, entre a nossa igreja e a igreja de confissão luterana, a ISLB, entre a nossa igreja e a igreja católica. Então a gente precisa saber identificar essas diferenças. Não são meramente diferenças de nome de igreja, não. São diferenças conceituais. Diferenças em relação à questão de confissão, de entendimento daquilo que é o objeto da nossa fé. Tá bom? Leio então toda a lição 31, realizem os exercícios que estão ali na página 161, 162. E agora no final eu quero deixar um desafio para ti. Você que é do 3º ano, eu preciso fazer alguns encontros onde eu preciso conversar com vocês. Como é que nós vamos resolver esse problema? No Play Store existe uma plataforma chamada Meet, M de macaco, E de elefante, E de elefante e T de tatu. Meet. Procura lá no Play Store a plataforma Meet e baixa aí no teu celular, certo? Se tiver que desabilitar algum joguinho por causa de memória, faça isso. Depois que todos tiverem habilitado a plataforma Meet, vai ter um determinado dia que pelo WhatsApp eu vou combinar com vocês, olha, fiquem ligados aí, determinado dia, determinado horário, eu vou marcar isso ainda, eu vou chamar vocês numa reunião virtual pelo WhatsApp para a plataforma Meet. Vou chamar vocês, vou convidar vocês.
vocês vão entrar dentro da plataforma e a gente vai poder se ver e vai poder também conversar, eu vou poder perguntar algumas coisas para vocês, tá bom? Vamos indo devagarinho, vamos trabalhando nesse sentido. Se possível, participem dos cultos, final de semana terá culto, sempre é importante dizer que é preciso fazer a reserva de lugar na igreja. Nós só podemos oferecer 45 lugares na igreja. A nossa igreja cabe 120 pessoas aproximadamente, mas nós temos uma restrição em função da possibilidade de transmissão do Covid-19 de apenas 45 lugares dentro da igreja, ok? Como é que se faz essa reserva de lugar? Através da Eliane Liberty. Depois eu escrevo o número do WhatsApp para vocês. A Eliane Liberty, a mãe do Lucas, então ela é quem coordena essa questão da participação nos cultos. Se alguém não puder, ou enfim, tem medo de pôr em risco a sua vida, a sua saúde, assista o culto online, né? O culto é transmitido ao vivo pelo Facebook da Paróquia do Redentor, sempre que os cultos acontecem aqui na comunidade do Redentor, na comunidade sede. Você acompanha no calendário, na agenda anual, ali você pode conectar o Facebook e participar do culto, assistir o culto, cantar os hinos, acompanhar a leitura bíblica. Perfeito? Em seguida eu mando as questões escritas para vocês acerca deste assunto. Eu desejo então uma ótima semana, que Deus os guarde, que Deus os acompanhe em todo o tempo, tá bom? Até mais!